ou estudam numa cidade diferente da que moram. O levantamento é do IBGE. O coletor de lixo Jean dos Santos Pereira gasta em média 2 horas e 20 minutos todos os dias de casa em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, para o trabalho na capital. Uma rotina pesada que o Jornal da Cultura mostrou há 9 meses numa série especial. Tem uns filhos para criar, né, cara? Então não dá para desistir. De acordo com o IBGE, 7 milhões e 400 mil brasileiros viajam todos os dias para trabalhar ou estudar em outra cidade. O relatório Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas também aponta as regiões com mais habitantes. A Grande São Paulo tem quase 20 milhões de pessoas. Em seguida vem o Rio de Janeiro, em terceiro lugar Belo Horizonte. Recife, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Fortaleza e Curitiba têm entre 13 e 4 milhões de habitantes. O IBGE aponta que 107 milhões de brasileiros, mais da metade da população, moram nesses conglomerados. O maior vai e vem de pessoas para trabalhar e estudar foi registrado entre Guarulhos e São Paulo. Em seguida, entre São Gonçalo e Niterói, no Rio de Janeiro. Robson pega ônibus, trem, metrô e trem novamente para sair de casa em Osasco para o trabalho na capital paulista, como o Jornal da Cultura mostrou há 5 meses. Nossa, foi 2 horas e meia. 5 dias por semana, já vai fazer 3 anos agora. Cansa? Muito. O deslocamento não foi registrado apenas em cidades próximas. Mais 13 mil pessoas se deslocam todos os dias entre São Paulo e Rio de Janeiro, que ficam a mais de 400 quilômetros de distância. Lacerda, esse é um dos grandes problemas aí, que motiva ou que catalisa esse trânsito caótico, né? A distância do trabalho e da moradia. Isso, a pesquisa se referia ao transporte intermunicipal, mas nos grandes centros como São Paulo e outros que foram citados, às vezes o deslocamento de uma região para outra é até mais complexo do que um deslocamento intermunicipal. E o grande desafio dessas pessoas é manter a capacidade de aprendizado, né, depois de um longo trajeto para ir para o trabalho, um dia estafante, e depois retornar, né, para suas casas com poucas horas de sono, às vezes má alimentação, né? Então isso também é um problema, né, para a qualidade de vida, e muitas vezes isso representa a única chance que as pessoas têm de uma ascensão social via melhora educacional, né? Então essa é a realidade de muitos brasileiros. Karnal, você, nos bastidores, vocês me diziam, os dois, né, que fazem parte dessa estatística, ou fizeram parte, né? Bem, além de eu ter sido também um estudante que me deslocava para trabalhar, eu dei aula no início da carreira em faculdades que tinham aulas noturnas e pegava alunos às 7 da noite que chegavam com esfirras e quibes e vinham assistir a aula passando limão na esfirra para poder jantar e não perder a aula. E imaginar um aluno que acordou às 5 ou 6 da manhã, que andou 2 horas de ônibus, trabalhou o dia inteiro e às 10 da noite está estudando um fenômeno da área de história comigo. Há muitos heróis que fazem esse esforço titânico. É preciso uma energia enorme e certamente as pessoas que optam por trabalhar, não optam por trabalhar longe de casa, é porque não encontraram um emprego perto de casa. Naturalmente, todas prefeririam trabalhar ao lado, e criar empregos e criar instituições de ensino mais próximas é um desafio. E aí criamos trânsito caótico e pessoas estressadas, né?